como que o ego vai lidando com essa coisa de puxa o cobertor para cá, puxa o cobertor para lá. Essa analogia que eu usei aí, falando dessas figuras que nós usamos aqui na nossa cultura, descobrir um santo para cobrir outro, o cobertor é muito curto, são coisas que é bom você ter em mente para você tentar entender a angústia do ego aí, que normalmente são esses conflitos que nós sofremos. Tem tantos, a base dos conflitos, né? É a base dos nossos conflitos. Tenta resolver uma coisa, mas aí, por outro lado fica insatisfeito. Quando você tenta realizar um desejo, o superego te culpa. Quando você se submete ao superego, fica um desejo insatisfeito. Quando você tenta conciliar os dois, a realidade se impõe e fala, não é possível desse jeito. Como que o ego lida com essas coisas? Existem o que chamamos de mecanismos de defesa. Freud, ele não sistematizou isso. Aqui é o que ele mais se aproxima de sistematizar, mas ao longo da obra ele vai colocando alguns mecanismos de defesa do ego. Anna Freud, sua filha, escreveu um livro bastante interessante que chama Mecanismos de Defesa do Ego. Nesse livro ela explica e ela vai listar alguns, mas assim, nós podemos falar de dezenas de mecanismos de defesa do ego, vamos falar de alguns aqui. Então, ele fala, a princípio, 3 grandes mecanismos, e aí desses 3 ele tira outros, mas no geral podemos pensar 3 grandes mecanismos que o ego lança mão para poder lidar com esses conflitos. Eles podem ser usados quando a completa satisfação da libido não é possível. Então, a libido quer ser satisfeita tomando um copo d'água, mas não tem água. O que a gente pode dar para beber? Ou tem água, mas não tem aquele copo que ela está idealizando. Então, como que a gente pode tomar essa água? Tem água e tem o copo, mas está muito alto. O que a gente pode fazer? Nunca vai ter, na maioria das vezes, não vai ter o copo, a água aqui disponível na hora que o psiquismo exige, que o eu está sendo exigido ali. Então, quando não é possível do jeito e na hora que ela quer, a gente lança mão de alguma coisa. O primeiro grande mecanismo é a repressão. O que é repressão? Reprimir, esconder, jogar para baixo do tapete. Quer tratar como se a demanda não existisse, torná-la inconsciente. É tornar algo inconsciente e mantê-lo lá, para a gente não ter que lidar com isso e fingir que simplesmente não existe. Esse é o trabalho da análise, né? A gente vai jogar na cara da pessoa o que ela finge que não existe. E existe sim, tá aí dentro de você. É claro que não desse jeito e nem simplificar dessa forma. É claro que a gente lança mão também do humor como um mecanismo pedagógico. Identificação, um outro grande mecanismo, que é transformar o eu no objeto desejado. Já que eu não posso tê-lo, possuí-lo na realidade, eu transformo parte do meu eu naquilo e vivo como se aquilo que eu estou vendo ali estivesse, na verdade, dentro de mim. Aliás, não só dentro de mim, o dentro de mim é muito usado pela psicanalista Melanie Klein, que é a autora que eu gosto muito. Mas não só dentro de mim, mas a identificação é sou eu. Não está só dentro de mim, como faz parte de quem eu sou. E, por fim, um outro grande mecanismo é a sublimação. Substituir um objeto inalcançável por um objeto próximo, que possa dar satisfação, o máximo de satisfação possível. E o que é satisfação possível? Que o supereu ou a realidade não proteste. A realidade diz não dá, o supereu diz não pode. Nós sempre de pensar não pode e não dá. São nãos diferentes, mas são os protestos. O não dá é o protesto da realidade, o não pode é o protesto do supereu. Então, se um dos dois fala não para mim, eu preciso seguir um caminho que os dois aprovam, que me deixe mais próximo daquilo que eu realmente desejo. Talvez não seja tão satisfatório, mas é mais facilmente alcançável, gera menos angústia. Então vamos olhar de forma mais detida para cada um desses 3 mecanismos. Vamos pensar na repressão, com alguns exemplos. A repressão é o pior mecanismo que a gente pode lançar mão, mas é o que a gente mais lança na vida natural. E quando a gente entra num processo de análise, a gente aprende a reprimir menos, e lidar com... as pessoas vulgarmente julgam a psicanálise dessa forma, quando eu falo isso. Vai te ajudar a reprimir menos. Então, pensa que o oposto de reprimir, então, é sair fazendo tudo o que deseja. Gente, ninguém que faz análise sai fazendo tudo o que deseja, porque se fizer, essa pessoa não passou a ser mais saudável, ela passou a ser uma psicótica, maluca, que nega a realidade, nega o que é possível. Não reprimir e lançar mão de um outro mecanismo de defesa ou lidar com a não satisfação de uma forma inconsciente. E não fingir, porque a repressão me faz lidar com a minha insatisfação da seguinte forma: não estou insatisfeito, eu nunca desejei isso. Então, uma forma de lidar com o meu desejo seria assim: estou sofrendo porque desejo ter relações sexuais com a minha cunhada. Esse é o meu sofrimento. Estou insatisfeito porque não faço isso. Reprimir isso, eu falo assim: não estou insatisfeito com isso porque eu nunca desejei isso. Só que o desejo está lá trazendo sofrimento. Só que esse desejo é inconsciente.
As pessoas vulgarmente vão achar que fazer análise vai levá-las a deixar de reprimir. O desejo aparece, qual que é o medo da pessoa? Se desejos que eu não sei que eu tenho aparecerem, e eu for lá e fazer, então acho que eu vou fazer análise e vou sair tendo relações sexuais com a minha cunhada. Não vai acontecer isso, porque você fez análise. Se acontecer isso é porque você quis. E pôs a desculpa na análise. A análise é para você se dar conta do desejo e escolher o que vai fazer com isso, porque você não quer. Não vou ter relações sexuais. Há desejo, mas vou lidar com esse desejo de outra forma, sem ser fingir que ele não existe. Existem 1000 formas de lidar com o desejo de transar com a cunhada. A pior delas é fingir que o desejo não existe. E a repressão é fingir que ele não existe. Por que que é a pior forma? A repressão é a pior, pois aumenta a força da libido. Quando romper a repressão, virá com força maior, lançando-se sobre um outro objeto. Então eu tinha desejo de me deitar com a minha cunhada numa relação sexual muito apaixonada e amorosa. Então isso está reprimido, certo? Reprimido. À medida que a repressão, esse desejo vai aumentando, eu não tenho consciência, só sinto um negócio que incomoda. E isso vai aparecer na forma de diferentes sintomas. A história da psicanálise, a gênese da história da psicanálise é com uma história semelhante a essa. Tá? Não vou voltar nela, por causa que não é o nosso objetivo aqui, mas acredite nesse exemplo que eu tô te dando. Não tirei da minha cabeça. Aliás, tirei da minha cabeça, mas não inventei. Isso vai aumentando, isso vai crescendo. Aí o que acontece? Vira sintoma. Mas enfim, o dia que essa repressão for rompida, porque isso vai crescendo, isso vai sair de forma com muito mais força. Então aquilo que era o desejo de deitar apaixonadamente com a cunhada, vai sair com a realização de um desejo de estupro, vai sair com um desejo de uma relação sexual muito violenta, a ponto de fazer mal para alguém que me deixou esperando por tanto tempo. E como saiu, ela sai em busca de outro objeto. Em vez de ser a cunhada, é a primeira mulher que eu encontrei na rua. Entende? Esses são os perigos da repressão. É claro, mais uma vez, vamos tomar esse cuidado e eu preciso falar isso. Não estou dizendo que o cara maníaco que pega alguém na rua porque desejou a cunhada, entende? Eu sempre dou exemplos exagerados para a compreensão do conceito, mas não estou dizendo por via de regra que uma coisa explica a outra, nem que explica o estupro e também que toda pessoa que reprime um dia vai estuprar alguém, de maneira alguma, ok? O exemplo da hostilidade, o exemplo que ele dá no texto é da hostilidade ao pai que é reprimida. Não posso odiar meu pai. Então, porque às vezes dá a impressão que libido, que os desejos são sempre desejos sexuais. Às vezes o que foi reprimido foi o ódio. Reprimido o ódio que eu tenho ao pai. O ódio ao pai é algo real, que existe e que está presente na natureza humana. Odiamos o nosso pai, odiamos a nossa mãe, odiamos todo mundo. Mas aqui o ódio ao pai reprimido. À medida que ele é reprimido, a gente imagina, meu pai é tudo pra mim. Ou indiferente, nem amor, nem nada. Esse ódio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ele sai, e olha o que ele diz. Ele sai com uma força maior, lançando-se sobre um outro objeto. Então, a hostilidade ao pai é reprimida, então ela sai como uma necessidade que a pessoa tem de odiar todos os representantes paternos. Então, toda figura de autoridade, isso aqui é muito clichê na psicanálise, né? Toda figura de autoridade masculina, eu rejeito, eu odeio, eu trato mal, eu afronto. O que é isso? Uma hostilidade ao pai que foi reprimida e sai em forma com todas as figuras de autoridade masculina, mas nunca lida com essa hostilidade à figura paterna real. E aí nós falamos de um outro mecanismo, que é a formação reativa. É aí que a gente sempre fala de mecanismos que eu vou dizer assim, são filhos desses grandões. É uma filha da repressão. Na verdade, eu gosto sempre de pensar que repressão, negação, que é um outro mecanismo de defesa, sempre está presente vários juntos. Mas como eu sempre falo, para ficar didático, a gente fala de cada um separadamente. O que é a formação reativa? Ele define como aumento do impulso oposto ao que será reprimido. Então eu tenho um ódio nível 8. Eu tenho um ódio nível 8 pelo meu pai, reprimido. E aqui aparece como um amor nível 16. Eu tenho um ódio nível 5, aparece um amor nível 10. Então assim, aquela dedicação, meu pai é tudo pra mim, meu pai, meu rei, Senhor, como eu te amo, aquela devoção ao pai, fala do pai, se emociona. Ai, todas as vezes que eu falo do meu pai eu me emociono, porque é um homem muito maravilhoso. Isso é uma formação reativa, não sempre, mas nesse caso, uma formação reativa, ou seja, a forma de reagir ao ódio é colocando um amor muito maior, porque se dá a impressão de que essa devoção exagerada ao pai fará com que a hostilidade, o ódio a esse pai nunca apareça. Nós vamos para um outro mecanismo de defesa que nós falamos, que é a identificação. E para falar da identificação, eu achei muito interessante que aqui Freud ele vai usar o exemplo do cristianismo. E ele vai falar, por isso que o cristianismo deu tão certo.
e na minha concepção continuará dando. Eu imagino, aliás, quando eu li esse texto a primeira vez, já li ele algumas vezes, eu imaginei que foi por isso que esse texto foi tão boicotado e afirmado e reafirmado que não pertencia a Freud. Porque Freud ele fala algumas coisas a respeito do cristianismo, mas que em outros textos, por exemplo, quando ele fala de psicologia das massas e análise do eu, quando ele fala do futuro de uma ilusão, Moisés e monoteísmo, são textos que ele fala da religião, que ele fala da igreja, e ele faz algumas observações que as pessoas pensam, ele torce o nariz então para a religião, para o cristianismo, porque ele era ateu. Mas aqui ele faz outras considerações, mas seria muito pobre uma interpretação dessa, de que ele olha para um aspecto e ele não pode olhar para o outro. Se ele olhar por um aspecto é porque ele agora está se convertendo ao cristianismo. Se ele olhar por esse aspecto, ele é um herege. Não, ele é um psicanalista, o pai da psicanálise, e ele analisa pelas vias da psicanálise diferentes aspectos de um fenômeno. E aqui ele fala do fenômeno do cristianismo dar certo, inclusive da pessoa de Cristo. Ele fala por que o cristianismo dá certo, porque a proposta do cristianismo é até interessante que ele fala, o verdadeiro cristão, ele lida muito bem com seus conflitos psíquicos. Por quê? E aqui eu até coloquei essa referência, ele não usa essa referência, obviamente, nem a cita, mas é porque a Bíblia fala disso aqui, exatamente o que ele fala. Filipenses 2 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, entregando-se à morte e morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Talvez eu tenha aqui comido alguma parte dele, mas o texto está dizendo que o cristão, ser cristão, é ter em si a mesma coisa que Jesus teve. E o que Jesus teve dentro dele? Ele era Deus, deixou de ser Deus e se submeteu ao máximo, indo para a morte, morte de cruz, que era, à época, a morte mais humilhante e pior que tinha. Então ele desceu muito, e porque ele desceu muito, o Deus Pai o colocou na mais alta posição possível, que é ter um nome acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Percebe? Eu cito Filipenses 2 porque Freud fala exatamente isso. Olha o que Freud fala, que Cristo, ao se entregar à mais completa feminilidade, o que é a mais completa feminilidade? Ele se submeteu ao máximo, ao ponto de aceitar morrer a pior morte que o ser humano poderia experimentar na época. E quando ele se entrega à mais completa feminilidade, o que acontece? Ele alcança a meta mais extrema da masculinidade. Então, quando ele desceu ao máximo de submissão, ele conquistou o quê? A mais alta posição de autoridade. Então ele foi ao extremo da feminilidade e ao extremo da masculinidade. Então ele fala, isso aqui é o que Cristo fez. E o cristão, ele é convidado em termos psicanalíticos a identificar-se com Cristo. Eu gosto de pensar, por exemplo, na prática que é muito comum no cristianismo. E aí cada vertente do cristianismo faz de uma forma, faz numa frequência. Mas fato é que de tempos em tempos, então em algumas vertentes do cristianismo se faz todos os dias, em outras toda semana, em outras uma vez por mês, outras uma vez ao ano, outras em todas as reuniões dos cristãos, que é o que é chamado no protestantismo de Santa Ceia, onde se come um pedaço de pão, um pouco de vinho, dizendo que ali é a carne de Jesus e o sangue de Jesus. Ao comer e beber disso, entende-se que você passa a ter Cristo dentro de você e Cristo é parte de quem você é. Considerando que o apóstolo São Paulo escreveu que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, nós estamos falando, portanto, psicanaliticamente de quê? De identificação. A identificação do cristão, ele se identifica com Cristo, toma para dentro de si e agora Cristo é parte de quem ele é. Quando ele se identifica com Cristo, ele pode ter as mesmas atitudes que Cristo. Tende a vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que eu posso ter em mim o mesmo sentimento que teve em Cristo? Pensando num cristão. Apóstolo São Paulo, você se torna um só com ele. Vocês são um. Não é a mesma coisa que a gente falou que a criança faz com o pai? A formação do superego? É a mesma coisa. Tende em vós o mesmo que tem no pai. Se tornou o pai. Aquele que se une ao pai é um só com ele. E aí a existência do superego. Tal qual foi a relação com o pai, tal é a relação do eu com o superego. Agora, olha que ele fala sobre a identificação que o cristão faz com Cristo. A identificação com Cristo é realizada tão frequentemente para resolver o mais importante dos dois problemas do complexo de Édipo. Isto é, o relacionamento com o Pai. Identificou com Cristo, resolveu o problema com o Pai. É isso que ele está falando. E aí que ele escreve. É por isso que o cristianismo deu tão certo.
Porque ele resolve no ser humano o problema do complexo de Édipo. Ele se sente aliviado com isso, porque ele se identifica com Cristo. Ele resolve a questão do ódio ao Pai, ele resolve a questão do desejo de se submeter ao Pai, tornando-se semelhante ao Pai e podendo fazer o que o Pai faz. Então, quando você, eu acho interessante, e eu ainda pretendo escrever sobre isso, a teologia paulina, pensando que Filipenses 2 foi escrito pelo mesmo apóstolo São Paulo, a teologia paulina e alguns aspectos da teoria freudiana. Parece que os dois vislumbraram a natureza humana por uma lupa muito parecida. E aí ele fala que a sublimação da expressão da homossexualidade se encontra em Cristo. Cristo sublima a homossexualidade. De que forma que ele diz isso? Ele escreve assim, porque ele está dizendo, por que o cristianismo deu tão certo? Ele fala, a identificação com Cristo ofereceu à homossexualidade uma forma de expressão que não somente encontrou tolerância na sociedade, mas que também precisava estar de acordo com o superior, que de fato sempre anseia por uma semelhança com Deus. Cristo é justamente a conciliação mais perfeita da masculinidade e feminilidade. Porque você vê na teologia o tempo todo esses dois aspectos, muito feminino de Cristo, muito passivo e muito ativo, muita autoridade e muita submissão. Então é a figura perfeita para isso. E aí por isso que aqui no final do parágrafo ele fala assim, olha, eu acredito que o cristianismo vai continuar dando certo por muito tempo, porque as pessoas encontram solução para os seus conflitos edípicos de uma forma tão perfeita nessa identificação. E aí ele vai falar de um outro aspecto da identificação. O primeiro aspecto que ele exemplifica a identificação no cristianismo, porque o cristianismo cresce tanto. E agora ele vai falar que é a experiência de tornar-se pai. E ele fala algo muito bonito, que, como eu disse, existe uma infinidade de caminhos para resolver o complexo de Édipo. Teoricamente a gente fala de alguns, mas pode resolver de 1000 formas diferentes. Mas ele fala que existe uma única forma de resolução do complexo de Édipo, que é a forma natural. E olha que não é a única, então não significa que quem não faz isso não resolve. Mas olha o que ele fala, que é a única natural. Essa resolução do complexo de Édipo é a única normal, dada pela natureza. Então, naturalmente acontece. Porém, ela exige que se tenha um filho. Então a paternidade é a única dada pela natureza, mas a exigência dela é que você tenha um filho. Além de todas as outras razões para se desejar ter um filho, acresce-se a elas agora os efeitos da passividade em direção ao pai. É o ápice da identificação com o pai, tornar-se pai. Eu sou realmente igual ao meu pai. Eu dei filho para uma mulher. Agora, nós falamos do terceiro mecanismo, o terceiro grande mecanismo de defesa, que é a sublimação, que ela acontece através do deslocamento. O que é a sublimação? Você muda o objeto, a libido é a mesma, a direção é a mesma, porém ao invés de ir para um objeto em que a sociedade te desprezaria por investir libido naquilo, você pega a mesma libido e direciona para um outro objeto que pode trazer uma satisfação parecida, então você desloca, por isso que acontece através do deslocamento. Você desloca, ao invés de direcionar para cá, você direciona a mesma, só que para cá. Faz a mesma coisa que você ia fazer com aquela, só que você faz com essa. Qual que é a diferença desses dois objetos? Você seria desprezado, seria preso, seria a vergonha da família se você direcionasse para cá. Agora, se você direcionar para aquele objeto ali, você será motivo de orgulho, será aplaudido, vai ganhar o prêmio Nobel, você vai ser reconhecido no mundo inteiro, vai ganhar dinheiro se direcionar para aquela. Então direciona para aquela, que você ainda tem a aprovação da sociedade. Então isso seria a sublimação. Freud ele fala da sublimação quando ele fala dos artistas. As produções artísticas muitas vezes são sublimação de ódio, de agressividade, de desejos homicidas. Então ele fala, por exemplo, que a gente deve à sublimação as conquistas mais elevadas da cultura. O amor ao próximo é uma sublimação da homossexualidade. A homossexualidade humana sublimada preserva a humanidade. Então, a libido direcionada para alguém do mesmo sexo. Isso nós temos. Mas isso, diante da sociedade, não é bem aceito. Então eu vou sublimar para um outro objeto. Eu sublimo para uma amizade com pessoas do mesmo sexo. E é muito interessante quando você encontra amigos que são leais uns aos outros como um casamento. Parece que eles têm um contrato. Eles só falta usar uma aliança no dedo. Nem precisa da aliança para selar a fidelidade, a lealdade, o amor, o companheirismo, a reciprocidade que um tem com o outro. Tem tudo para ser um casamento, mas não é. É uma amizade. Essa amizade entre pessoas do mesmo sexo é a sublimação da homossexualidade. Então eu faço tudo por esse amigo e encontro satisfação nessa amizade, tal qual encontraria numa relação homossexual, numa relação homoafetiva, se eu não tivesse que lidar com consequências com as quais eu não quero lidar com essas consequências. Então eu sublimo.
essa homossexualidade. Eu acho que tem algo aqui que a gente, sempre que fala de psicanálise, eu gosto de falar, porque pode ter alguém leigo, completamente leigo ouvindo, ou às vezes até quem não é leigo esquece desse aspecto, mas essas aulas daqui eu não falei. Que toda a nossa conversa de psicanálise, toda, 100%, é a nível inconsciente. Né? Então a gente não se dá conta dessas coisas. Por isso que a gente está falando de mecanismo de defesa. Se a gente se desse conta, o ego ia estar tranquilo. Ele não está reprimindo essas coisas. Por isso, pessoas, por exemplo, encontram tanta satisfação. Então, se você chegou até aqui, você encontra muita satisfação ouvindo essas coisas. Qual que é a gênese dessa satisfação? Está falando de mim. É tudo que acontece comigo, mas está reprimido. Não me dou conta que isso é meu. Não assumo como meu. Então, assim, é como se eu estivesse aqui falando para vocês de uma autobiografia, só que sem falar que é o Bruno. Eu falo assim, isso é teoria. Freud diz, eu encontro satisfação nisso. Porque são os meus conteúdos inconscientes sendo falados, da mesma forma que são os seus conteúdos inconscientes sendo revelados aqui, sem falar seu nome. Né? Então, tudo isso está reprimido. A gente encontra satisfação, o outro encontra repulsa. Sente como se estivesse literalmente jogando merda no ventilador. Imagina isso aí, um absurdo alguém falar de uma coisa dessa. Em outras palavras, um absurdo alguém falar tão explicitamente de algo que eu faço tanto esforço para reprimir. São reações diferentes diante de um mesmo fenômeno. A gente pode pensar a partir dessa perspectiva, nada que é regra. O represamento da libido é algo muito perigoso. Eu até coloquei aqui essa foto, né? De represar a água. Qual que é o perigo disso? Você represar e não dar um curso para essa água, porque o rio tem um curso natural, ele corre para lá. Se eu impeço esse curso, eu preciso dar um outro para ele ir, porque senão ele rompe o dique. E rompeu pode acontecer grandes acidentes, grandes problemas. E o que acontece? A libido é como um rio que corre livremente, que precisa correr livremente. Sempre pressiona para a descarga. Esse é o nosso assunto lá no início. E agora ele volta nisso no final do texto. Represamento não é tolerado por muito tempo. Então a corrente de água, você impedir ela vai furar esse negócio. Ela vai encontrar o caminho, mas ela não vai parar de correr. Precisa ser descarregada, porque a semelhança não do rio, mas da eletricidade, gera muita tensão se a gente não dá descarga, né? Não a permite fazer uma descarga. A quantidade, a força dessa libido varia de pessoa para pessoa, mas a libido pode ir trocando de sublimação. Foi para esse objeto, encontrei um objeto que vai me trazer satisfação mais semelhante a um objeto natural e ainda assim vai ser aprovado pela sociedade. Então eu mudo. Então isso, desde que seja mais satisfatório, que não haja impedimento do eu, a libido pode trocar o objeto para o qual ela sublimou. Um outro aspecto do texto, que agora ele vai trazer, que eu falei que ele começa a jogar algumas coisas aqui no final, ele fala do nascimento de um irmão na infância. Que Freud fala que é um dos grandes traumas da infância é quando nasce um irmão. Porque a gente se depara com duas frustrações. Primeiro, o desejo de conceber com a mãe, o desejo de dar um bebê ao pai, existe o ódio dos pais, o desejo de matá-los devido a essas frustrações. Vocês tiveram um bebê sem ser comigo, que era um dos grandes desejos. Né? E aí, como que ele vai lidar com isso? Ele pode, para lidar com isso, se identificar com os pais e assumir o irmão como filho, para reprimir esse ódio, essa revolta, essa frustração. Ou ver que o irmão é a personalização, o fruto da traição. Os pais me traíram entre eles. Era para ser comigo, mas eles fizeram um filho entre eles. E aqui está o símbolo da nossa traição. Aí é o ódio ao irmão. Né? E aí essa pessoa cresce esperando então ser traída por todo mundo, sempre tem a paranoia da traição, né? E aí Freud vai fazer uma relação entre a paranoia da traição e a homossexualidade reprimida. Ele vai falar que é muito difícil compreender a paranoia de traição, aquela pessoa que tem certeza que está sendo traída, mas ela não tem evidência nenhuma, ela sabe. E ele fala que é uma forma de lidar com um desejo homossexual reprimido, o ódio porque a pessoa amada não pode satisfazer o seu desejo homossexual reprimido, então esse ódio faz com que ele queira afastar essa pessoa. E como que ele afasta essa pessoa? Colocando um terceiro na relação, dizendo, tá me traindo, não me quer, mas na verdade ele quer se livrar dessa pessoa, que não satisfaz os seus desejos homossexuais. E aí vem a paranoia de traição, porque ele odeia a pessoa que ele quer que lhe dê satisfação, mas essa pessoa não pode. Então Freud fala um pouco aqui em um parágrafo 2 sobre a paranoia de traição. E logo ele termina o texto, aí, em 1, 2 páginas, jogando esses 3 conceitos, explicando sobre eles. Na verdade, ele está trazendo algumas pinceladas de tudo isso aí que faltou. Então, ele define o que é ambivalência. O que é ambivalência? O amor e o ódio sempre estão juntos. Onde tem amor, tem ódio. Onde tem ódio, tem amor. E sempre, ou na maioria das vezes, um dos dois é reprimido, porque é inconcebível pra gente amar e odiar. Então, eu amo e odeio essa pessoa, eu reprimo o ódio e lido como se eu só amasse, mas tem um ódio presente.
na nossa relação, influenciando o meu comportamento em relação a ela. A regressão é o quê? Lembra que a libido muda de objeto ao longo da vida? Regredir é quando há alguma falha e a libido volta para o objeto anterior. Então regride a buscar um prazer oral tal qual na primeira infância. E a fixação é quando vai se desenvolvendo a libido e de repente ela para num objeto e não consegue progredir, não consegue caminhar mais e não consegue mudar de objeto. E com isso, Freud encerra. E é interessante que esse é um texto que termina sem conclusão. É como se eu tivesse dado essa explicação e falasse, então, até a próxima, pessoal. E é justamente isso que Freud faz. Isso por quê? Porque esse texto é só um primeiro capítulo de um livro onde ele agora aplicaria toda essa teoria a uma personalidade, a uma pessoa, a biografia de uma pessoa. Então, por isso, nós temos para nós que esse capítulo, toda essa explicação, essa lição dada aqui nesses vídeos, servem de parâmetro, de base, de pavimento para uma análise de personalidade, para entender como se dá a personalidade. Essa energia libidinal buscando equilíbrio, esse eu buscando resolução para os conflitos dessas exigências. E nesse último vídeo, nós vimos como que ele pode buscar solução para esses conflitos. Eu espero que você tenha ficado feliz com essas aulas, porém não satisfeito, que uma boa aula é a aula que deixa a desejar, ou seja, uma aula que me faz desejar me aprofundar mais. Se você deseja se aprofundar mais nesse assunto, nessa teoria, você pode entrar em contato comigo, a gente pode conversar. Eu tenho a possibilidade de grupos de estudos, tenho um curso de introdução à psicanálise de Freud, onde você vai se aprofundar nesses conceitos. Lembra que eu falei a aula inteira? Esse conceito pode ser mais aprofundado, mas aqui Freud corre, vamos correr também. A gente se aprofunda nesses diferentes conceitos, mapeamos quem é Freud, como ele construiu a sua teoria e vamos nos parando em todos os seus conceitos. Lá no último módulo, a gente conversa especificamente sobre o desenvolvimento da libido. Nós olhamos mais detidamente para todas essas questões que passamos por alto ao longo desses vídeos. Então, tem aqui na descrição do vídeo os meus contatos para a gente conversar, se você desejar encontrar outros materiais meus e aprender mais e crescermos juntos nessa formação que é para uma vida inteira. Então, te vejo numa próxima. Até mais.